Boa noite. Que bom chegar à sexta sessão desta série de conferências para além da imaginação. E que bom saber que é assim que Deus nos ama. Nos ama com um amor que não podemos compreender completamente, está para além da nossa imaginação, mas podemos experimentá-lo pela fé. Estou feliz de estar convosco para falar acerca de coisas que são mais do que ideias humanas. A ciência humana é limitada no que toca à salvação, no que toca a Deus. Há 300 anos atrás, as pessoas acreditavam, os médicos diziam, há 200, nem precisamos ir tão longe, há 200 anos atrás, os médicos diziam que fumar era muito bom para a saúde. Mas hoje já não dizem as mesmas coisas. E se calhar daqui a 200 anos, se ainda andarmos aqui, vão dizer coisas diferentes. Mas a Bíblia diz sempre a mesma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não muda. Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E porque estou convosco de novo para falar acerca de coisas que Deus inspirou, gostaria de pedir a ajuda de Deus. Eu convido-vos a orarem comigo neste momento. Querido Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por podermos estar juntos de novo para abrirmos a Bíblia, para lermos as palavras de verdade eterna que ela contém. E Pai, eu sou um homem pecador, eu sou um homem imperfeito. Eu quero pedir a ajuda do Espírito Santo para que seja Ele a falar a todos os corações. Quem sabe algum ouvinte está a sofrer neste momento uma perda, está a sofrer algo que lhe causa grande tristeza, grande dor. Que neste momento seja o Espírito Santo a falar-lhe acerca desta grande esperança que todo cristão, toda a cristã deve ter. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar acerca da esperança cristã perante a morte. A esperança cristã perante a morte. Sabem que até 1492, nos mapas espanhóis, havia uma frase em latim, e a frase era ne plus ultra. Contudo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou para mares nunca antes navegados e descobriu terras nunca antes descobertas. Se vocês forem à cidade de Espanha, ou se vocês forem à cidade de Valladolid, hoje em Espanha, vão encontrar um monumento do século XIX, em que no alto está Cristóvão Colombo ajoelhado, atrás dele, em pé, está um frade com um crucifixo, mas muito interessante que abaixo está um globo e tem um leão no globo, esta estátua, este monumento. O leão tem uma coroa, obviamente, que simboliza o rei de Espanha, e o leão está a apagar a palavra ne. Ne plus ultra significava não há nada mais para além. Nada mais para além. Porque os espanhóis pensavam que já tinham descoberto o mundo inteiro. Mas quando Cristóvão Colombo descobriu algo que estava para além daquilo que eles tinham descoberto, o rei mandou apagar todas estas frases que estavam nos mapas, a frase que era a mesma que estava no escudo de armas, o mote que tinha sido o mote de Espanha durante tantos anos, durante dezenas de anos, foi alterado e ficou a ser plus ultra, porque agora tínhamos descoberto que havia algo mais para além. Será que há algo mais para além da morte? Certamente que sim. A Bíblia ensina-nos que a morte não é a nossa última morada. A Bíblia ensina-nos que há algo para além da morte. E um crente cristão verdadeiro, uma crente cristã verdadeira, sabe isso no fundo do seu coração. Sabe que Jesus lhe dá a vida eterna. Porque as palavras mais conhecidas da Bíblia são: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, ou seja, se tu acreditares em Deus e se eu acreditar em Deus, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se tu acreditares em Jesus, podes ter a vida eterna. Há uns anos atrás, um amigo meu chamado Carlos, de Coimbra,
foi-lhe diagnosticado um cancro na mama. É mais frequente nas mulheres. Mas aconteceu num amigo meu, um homem, que tem uma família linda, é um grande amigo, ele é mais velho do que eu, mas nós somos muito amigos há muitos anos, e durante muitos meses eu não lhe liguei. Não sabia o que é que lhe havia de dizer. O que é que vocês dizem a um amigo a quem foi diagnosticado um cancro? Eu sou pastor e mesmo para mim foi difícil. Mas quando finalmente consegui coragem para lhe ligar, eu vivia em Beja na altura, eu fiquei espantado. Porque eu liguei para o encorajar. Mas o Carlos é um cristão a sério. E quando somos cristãos a sério, Cristo dá-nos força nos momentos difíceis. Eu liguei para o encorajar e ele é que me encorajou a mim. Ele pelo telefone disse-me: Daniel, sabes, tem sido mais difícil para a minha família, para a minha esposa, para as minhas filhas do que para mim. Porque na realidade eu estou pronto. Eu sei em quem eu creio, eu sei que Jesus me ama, eu sei que Ele morreu para me salvar, eu sei que Ele tem uma vida eterna para mim. Se é agora a hora, se é agora o momento, olha, que venha. Só estou mais preocupado com a minha família, mas estou em paz com Deus. O que é que dá esta força aos cristãos perante a morte? O que é que deu a força aos mártires cristãos, milhares de milhões de mártires cristãos, que selaram a sua fé com o seu sangue? Certamente que foi a realidade que encontramos na Bíblia acerca da ressurreição de Cristo. A Bíblia diz-nos que Ele ressuscitou. Há quem acredite que a ressurreição de Jesus é apenas um mito, é apenas uma história que os discípulos inventaram para conseguirem lidar com a realidade da perda do seu amado Mestre, Salvador e Senhor. Meu querido amigo, se tu acreditas nisto, tens de explicar algumas coisas, alguns factos históricos. É verdade que podes negar que o sepulcro estava vazio, não estavas lá, portanto não tens essa certeza. Mas seria muito difícil para os discípulos pregarem um Salvador vivo, ressuscitado, se o sepulcro estivesse vazio. O sepulcro estava vazio. E podes também contestar o facto da pedra de 1,5 toneladas ter sido removida, quando estavam guardas romanos a proteger aquela entrada. Havia um selo romano. Se os discípulos tivessem violado o selo romano, teriam sido condenados à morte. Era essa a pena. Se os guardas romanos que estavam a guardar o sepulcro de Jesus se tivessem ausentado, e ausentaram realmente, mas se eles tivessem ausentado e se os discípulos tivessem roubado o corpo, se não houvesse algo sobrenatural que aconteceu, os guardas romanos teriam sido queimados vivos. Era essa a pena. Podes duvidar disso tudo, mas como é que explicas o facto de que 11 homens cheios de medo, conseguiram revolucionar o mundo, conseguiram pregar, eles e as pessoas que se converteram a essa fé? Se fosse um mito, se fosse uma mentira, como é que milhares de pessoas começaram a converter? Centenas de pessoas, de acordo com os escritos do apóstolo Paulo, viram Jesus vivo. 5 centenas viram Jesus vivo, em carne e osso. Meu querido amigo, há evidências incontornáveis da ressurreição de Cristo. E hoje vamos falar acerca de algumas delas. O apóstolo Paulo fala: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Escreveu ele na sua primeira epístola aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. E ele continua, e vamos continuar a ler os escritos do apóstolo Paulo, mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. As primícias eram os primeiros frutos das colheitas dos judeus, que eram apresentados numa festa especial judaica. Ontem dissemos que todas as festas judaicas apontavam para a vinda de Cristo. As primícias eram apresentadas diante de Deus. Cristo, as primícias. Porquê? Porque quando Jesus ressuscitou, Ele foi o primeiro dentre os mortos, o primogênito dentre os mortos, o que tem o direito sobre a morte, diz o apóstolo Paulo. E também porque na sua ressurreição, de acordo com Mateus 27, muitos corpos de santos que dormiam, diz a Bíblia, ressuscitaram. Como uma anti-ressurreição, uma demonstração da ressurreição final de todos os justos, de todos os santos no final, porque Jesus ressuscitou para dar a vida aos crentes. Continuamos a ler e diz 1 Coríntios 15, 21, porque assim como a morte veio por um homem,
também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E continua a Bíblia a dizer-nos que Adão foi criado por Deus. Nós sabemos que este homem, este primeiro homem que Deus criou, que pecou e através de quem veio a morte, era um ser especial, um ser que Deus criou sem pecado, um ser sem tristeza, um ser que vivia num mundo perfeito, criado por um Deus perfeito. Quando ele pecou, ele tornou-se mortal. Deus deu-lhe um tempo de graça, assim como a toda a raça, para que pudéssemos ter a oportunidade da vida eterna, voltando a reconciliar-nos com Deus. Agora, quando nós olhamos para a criação de Adão, nós apercebemos da realidade humana, daquilo que o homem é, e podemos compreender um pouco melhor o que é a morte. Reparem, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E é aqui que existe muita confusão. Muitas pessoas têm uma concepção acerca da palavra alma que não é bíblica. Quando a Bíblia fala na ressurreição dos mortos, fala em algo físico, também tem a ver com a nossa mente, com a nossa parte espiritual, mas está a falar numa realidade física, material também. Agora, a Bíblia ensina-nos que o homem foi feito alma vivente. A Bíblia não diz que o homem tem uma alma vivente. A Bíblia não diz, como os filósofos gregos diziam, que foi colocada dentro do homem uma alma. Não, a Bíblia diz que o homem foi feito uma alma. Somos uma alma. Antigamente, quando havia um terremoto numa grande cidade e morriam muitas pessoas, dizia-se, pereceram naquela cidade 200 almas, ou 200 mil almas. E estava correto. Porque as almas podem perecer, as almas podem morrer, a alma pode morrer, é o que a Bíblia diz, e vamos ver isso. Deus criou Adão e fê-lo uma alma vivente. Se nós, seres humanos, tivéssemos uma alma que Deus pôs aqui, no momento da nossa concepção, a nós que não fomos criados diretamente assim, do pó da terra, estávamos na barriga da nossa mãe, e Deus colocou uma alma lá dentro. Se fosse assim, então Deus também faria isso para os animais, porque quando nós lemos Gênesis, no capítulo 1, o capítulo 1 e o capítulo 2 são a história, o relato das origens, e Deus disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus, ou seja, os animais marinhos e as aves também têm uma alma. E depois diz também, em Gênesis 1, verso 24, disse Deus, produz à terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. O que é que significa a alma vivente? A alma vivente, nefesh hayah, no hebraico, significa apenas ser vivo. A palavra nefesh é traduzida na Bíblia por muitas coisas, respiração, garganta, vida. Deus deu a vida ao homem. Deus tornou um ser vivo. Pegou no pó da terra, fez a parte física de Adão, soprou nos seus narizes o fogo da vida, a dádiva da vida. A ciência não consegue explicar, nem consegue fazer uma réplica da vida, porque é algo que vem de Deus. Deus deu a vida a Adão, e Adão tornou-se um ser vivo, tornou-se um homem com vida, tornou-se uma alma vivente. Nós somos uma alma. É isso que a Bíblia ensina. Podemos usar uma ilustração que é velhinha e é muito simples, mas é verdadeira, ou ilustra algo de verdadeiro. A eletricidade é aquilo que faz com que a lâmpada produza. Há uma parte física da lâmpada, a lâmpada em si, e quando a eletricidade, eu vou dizer-vos isto da maneira como eu compreendo, está bem? Eu não percebo nada disto, mas é assim, eu chego lá em casa, carrego no botão e a lâmpada acende. E eu sei que de alguma maneira a eletricidade chegou àquela lâmpada e a lâmpada, puf, está a dar luz. E quando se desliga o interruptor, puf, fica lá a parte física, é verdade, fica lá a lâmpada, mas não tem luz. A vida é assim. A vida é um dom de Deus. E quando a vida animou o corpo de Adão,
pluf, luz, vida, um ser vivo, alma vivente. Mas quando a vida acaba, o pó volta à terra. E vamos ler esse texto hoje. Reparem, a Bíblia diz-nos: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. A Bíblia nunca ensina que a alma é uma entidade imortal que se separa do corpo quando nós morremos. De maneira nenhuma. A Bíblia ensina que a alma é mortal e também ensina de onde é que vem a grande mentira da imortalidade da alma. Gênesis 3, verso 4, quando a serpente que nós vimos na nossa segunda conferência, que é apenas um símbolo de Satanás, ou melhor, aqui no Éden foi uma médium que Satanás usou para tentar Eva. Quando Satanás tentou Eva através da serpente, então a serpente disse à mulher, está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus tinha dito: se pecares vais morrer. Mas Lúcifer quis enganar a humanidade e nós dizemos que esta história é só um mito, mas ainda hoje acreditamos nela. Ainda hoje, muitos cristãos estão iludidos com esta ideia de uma alma imortal. Que somos algo que Deus criou e que nunca vai morrer, façamos o que fizermos, nunca vamos morrer. De alguma maneira, a vida vai continuar. Ou vais para o céu, ou vais para o inferno, ou vais para um sítio lá no meio, a sofrer um bocadinho, que é para ver se te portas bem e vais para o céu. Meus queridos, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. A Bíblia tem algo melhor para nós. Esta ideia de que algo que não é material se desprende do corpo material não é bíblica. Amigos, eu conheço várias pessoas, não quero dizer os nomes, mas que tiveram acidentes, ficaram lesionadas no seu cérebro. Elas estão vivas hoje, mas elas são diferentes hoje. O seu cérebro foi afetado, a maneira como falam é diferente, a sua personalidade mudou. Conhecia pessoas introvertidas que hoje são extrovertidas. Se os meus olhos estiverem a ser comidos pelas larvas da terra, como é que eu posso ver? Se os meus ouvidos estiverem a ser tragados pelo pó, como é que eu posso ouvir? Se o meu cérebro está a ser corroído, como é que eu posso pensar? Não, mas nós vamos voltar a entrar em contacto com o universo. Hoje em dia, há muita gente que tem ideias sobre Deus espetaculares. Como se Deus fosse inferior a nós. Há quem diga: não, eu não acredito bem num Deus pessoal, é mais uma força que anda por aí, tipo um vegetal, criou seres conscientes. Vocês preferiam ser um vegetal? Preferiam ser uma árvore? Deus é muito mais consciente do que nós, Deus é um ser pessoal, muito mais pessoal do que nós. Criou-nos à sua imagem e semelhança, é superior a nós em todos os aspectos. Mas podemos ter um vislumbre de Deus na Bíblia, e é um Deus vivo, um Deus pessoal, um Deus que nos ama, um Deus que morreu por nós naquela cruz, e um Deus que nos quer vivos e bem vivos para sempre, para o adorarmos com uma vida muito melhor do que aquela que conhecemos agora. Esta ideia de um céu que não tem nada de material, não tem nada de bíblico. Reparem o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. E diz Eclesiastes 9, verso 6, também o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os mortos, neste tempo, nesta vida, antes da segunda vinda de Jesus, não têm parte alguma. Os mortos morreram. Os mortos estão mortos. Os mortos não andam por aí a pensar. É verdade que há muitas pessoas que acreditam o contrário e que têm até experiências com o oculto e com o além. Já vamos falar sobre isso. Continua comigo, continua com a Bíblia e ouve as palavras da Bíblia e pensa comigo. Será que Deus seria justo se um jovem pai, casado recentemente, com filhos pequenos,
morresse num acidente de viação, como eu li a história do missionário que há pouco tempo atrás morreu, era um homem consagrado a Deus, um homem que amava a Deus, deu a sua vida pelas missões, andava a levar água e alimentos a quem não tinha, e andava a voar. E o avião caiu e deixou a sua esposa e 3 filhos pequenos. Seria Deus justo a levar este homem? O homem foi bom, levou-o para o céu. Pronto, o homem está no céu, está lá no céu, com Deus, alegre para todo sempre. Será que Deus seria justo assim? Será que um pai realmente estaria feliz no céu a ver a sua esposa e as suas filhinhas cá embaixo na terra a sofrer? Essa esposa, eu li a história dela, teve de ir para casa de familiares, não tinham nada, eram missionários, não tinham nada. Será que Deus seria justo assim? Será que Deus seria bom assim? A Bíblia fala-me acerca de um Deus que é melhor, um Deus que vai resolver as coisas no final para toda a gente. Mas neste momento, as pessoas que morrem não vão logo para o céu. A Bíblia fala acerca de algumas pessoas que foram ressuscitadas e diz-nos quem são. Mas a maior parte das pessoas morre, fica morta, a aguardar o dia da ressurreição. Algumas pessoas leem Eclesiastes 12, verso 7 e dizem: aqui está a prova da Bíblia, que realmente a alma vai para... Não, calma, vamos lá ler bem como é que isto está. E o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Espírito. A palavra Espírito no hebraico, ruach, sopro, tem a ver com isso, com a vida que Deus te deu. Quando a vida acaba, quando a eletricidade se desliga, meu amigo, o pó volta à terra como era, o Espírito volta a Deus que o deu. E a própria Bíblia explica-se ela própria. A Bíblia é o seu intérprete. Eu não precisaria de vos explicar isto. Se vocês lessem, por exemplo, o Salmo 146, verso 3, diz assim: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens em quem não há salvação. Verso 4 diz: sai-lhes o Espírito e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Acabou. Seja o que for que a Bíblia quer dizer com o Espírito que volta para Deus, de certeza que não é uma vida humana, não é o pensamento humano, não é uma alma humana. Não é. O Espírito é a vida que Deus deu. Acabou-se. E Deus poderá voltar a dá-la e vai voltar a dá-la. E vai voltar a dá-la. E nós vamos ver isso hoje. Deus vai voltar a dar essa vida no momento certo. Agora, há muitas pessoas que dizem: mas eu falei com o meu avô, que já morreu. Eu falei com o meu pai, que já morreu. Eu conheço uma senhora que no Alentejo me contou a história de ter ido a algumas sessões espíritas e viu que alguém aceitou ser um médium, alguém aceitou ser possuído pelo espírito da pessoa, alegadamente da pessoa que estava morta, e ela disse-me: pastor, é terrível. A pessoa ganha as mesmas expressões, a pessoa conhece segredos que só a pessoa morta é que sabia, tem a mesma voz, e houve alguns que já viram a imagem da pessoa. A Bíblia explica isso. A Bíblia diz, primeiro, que isso é perigoso e que devemos afastar-nos disso. Quando depois vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram, escreveu Isaías, e lemos no capítulo 8, verso 19, diz: porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? E o verso 20 diz: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A Bíblia proíbe a comunicação com os mortos. A Bíblia proíbe a tentativa de comunicar com os mortos. Porquê? Porque se pode comunicar com eles? Não. Porque pura e simplesmente Deus sabe que quem se manifesta quando tentamos comunicar com os mortos não é Ele, mas é o seu inimigo e os anjos caídos, acerca dos quais falámos na segunda conferência. E aí eu vou mostrar-vos isto. A Bíblia não deixa margem para dúvidas. Meu querido amigo, se estás envolvido com o ocultismo, eu peço-te em nome de Deus, pede ajuda a Jesus e sai disso. É perigoso, estás a brincar com a tua vida. No livro de Deuteronômio, Deus proibia, havia um castigo severo para as pessoas que, naquela teocracia, quando Deus, não havia rei em Israel, mas Deus era o rei, Deus
disse que existiria um castigo severo para quem fizesse isso, porque é perigoso. Deus sabe o perigo que está envolvido. Quando o apóstolo Pedro foi preso e a igreja orava por ele dia e noite, Deus fez um milagre, libertou-o da prisão e Pedro foi bater à porta da casa onde a igreja estava a orar por ele. Um pequeno grupo de cristãos estava a orar por ele. Veio uma menina à porta e diz-nos o livro de Atos, capítulo 12, verso 14, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Agora reparem, e disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. A Bíblia revela que os anjos são capazes de imitar o ser humano. Se um anjo, na história do Antigo Testamento, conseguiu matar 185 mil soldados do exército de Senaqueribe numa noite, se um anjo foi criado por Deus como um ser superior a ti e a mim, se Deus envia anjos bons para nos guardarem, nos influenciarem para o bem, que estão connosco a cada dia e são capazes de nos imitar se for preciso e de cantar pela nossa voz se for preciso, também existem anjos do diabo. Seres angélicos que se revoltaram contra Deus e que seguiram a Lúcifer quando ele se revoltou. E que também estão nesta terra e que estão a fazer o mal e que conseguem imitar os mortos. E quem pensa que está a falar com um morto, um dia terá uma grande e grave desilusão. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, se estás envolvido nisso, se alguém ouvir as minhas palavras, através da RCS, através da transmissão online, aqui neste auditório, alguém que está nesse mundo perigoso, ouça não as minhas palavras, mas as palavras da Bíblia. Se eles não falarem segundo esta palavra, disse Isaías, não verão a alva, não há luz neles. A Bíblia fala acerca do ser humano como uma unidade indivisível de corpo, alma e espírito. E o mesmo Deus de paz, escreveu o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É esta a grande esperança acerca da qual falaremos amanhã, a vinda de Jesus e os sinais da vida de Jesus. Tenho de agradecer a um amigo meu chamado Victor Walker, que me fez uma pergunta através da internet, e ao estudar esta passagem, já tinha algumas luzes sobre ela, algumas ideias, mas ao estudar a passagem de Mateus 10:28, consegui compreender coisas que não tinha compreendido ainda. Jesus disse, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Há muitas pessoas que dizem, aqui está a prova bíblica de que existe uma alma e existe um corpo, e são duas coisas separadas, duas coisas distintas. Primeiro ponto, este texto prova sem margem para dúvidas de que a alma é mortal, a alma não é imortal, a alma é mortal. Foi o Jesus que o disse. Segundo, Jesus fala no inferno, e não foi a única vez que Jesus falou. Jesus falou muitas vezes no inferno. Antigamente, os cristãos acreditavam no inferno, acreditavam que Jesus e Deus iam ver as pessoas a arder eternamente e iam estar felizes no céu, e as pessoas que se iam salvar iam estar felizes a ver pessoas a ser assadas eternamente pelo diabo e os seus demónios. Mentira. A Bíblia diz que o diabo e os seus demónios vão ser destruídos no lago de fogo. Sim, nós vamos ver isso. E eu espero que vocês tenham coragem de vir amanhã e no sábado à noite, porque hoje começamos a desdobrar este tema, mas nas próximas 2 conferências, até ao final desta série, vamos dizer de uma forma mais clara e ampla aquilo que a Bíblia ensina sobre o inferno. Portanto, não vou falar mais sobre o inferno hoje, tens de vir amanhã. Se podias perder uma conferência, era a de hoje. Amanhã tens de estar cá, ok? Pode ser? E vocês que estão a ouvir pela internet e pela rádio, têm de ouvir amanhã. Agora, muito interessante, que fui à procura de um dicionário bíblico que tenho em casa, muito bom, comprei-o em França, e Bernard Guilleron, o autor, diz, em Mateus 10:28, a alma parece estar em oposição ao corpo, como estavam para os gregos os dois princípios, imaterial e material, que compunham o homem. Na realidade, a alma, que Jesus afirma que pode ser morta, designa aqui a pessoa inteira, tal como ela é destinada à salvação, à vida eterna. Por oposição ao corpo, que é igual à existência terrestre, condenada a desaparecer. O que Lucas compreendeu muito bem,
que na sua versão do texto, em Lucas 12, verso 4, podem ler em vossa casa, suprimiu a menção de alma para evitar todo o mal-entendido. Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus e Mateus não tinha preocupação nenhuma com os judeus, porque os judeus não acreditavam que a alma era uma coisa separada do corpo. Mas Lucas escreveu o seu evangelho para os gentios, para as pessoas que não eram judeus, e a verdade é que Lucas omitiu a palavra alma, porque já sabia que na mente das pessoas que não eram israelitas ia dar que falar, iam fazer confusão, e até hoje nós fazemos confusão. E continua e diz, de igual forma, em 1 Tessalonicenses 5:23, o texto que lemos há pouco do apóstolo Paulo, o espírito, a alma e o corpo não são os três componentes do homem, mas eles representam-no por inteiro sob os seus diversos aspectos. É ele que é chamado a ser santificado totalmente. A palavra alma, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, simboliza muitas coisas, mas podemos trazê-la por vida. Jesus, no fundo, estava a dizer, não tenhas medo daqueles que podem matar-te e matar esta vida aqui que tu tens, mas não podem matar a vida completa, a vida que eu te dou, a vida eterna. Jesus disse, João 5, verso 24, que aquele que acredita nele, que ouve a sua palavra e acredita naquele que o enviou, em Deus Pai, esse tem a vida eterna e não entrará em condenação, passou da morte para a vida. E hoje já podemos ter essa certeza da vida eterna. E vamos ver, eu espero que venham até ao final das conferências, vamos ver exatamente quando e como é que essa vida eterna se concretizará no seu potencial máximo. Eu tenho um livro em minha casa muito bom, apesar de não estar de acordo com tudo o que o autor escreve. Timothy Keller é um autor cristão, ele especializou-se em tentar fazer a Bíblia compreensível para a nossa geração, para os chamados pós-modernos, digamos assim. O livro chama-se The Reason for God, a razão para Deus, fala acerca de razões, de coisas racionais que podemos considerar para acreditar em Deus, mesmo numa época de ceticismo. E é muito interessante que na página 215 ele diz, para todas as cosmovisões dominantes na altura, uma ressurreição corpórea individual era quase inconcebível. Primeiro, no mundo greco-romano, a ressurreição não seria uma coisa desejável. Porque os gregos, e os romanos depois, que adotaram muito da cultura grega e dos seus pensadores e dos seus filósofos, acreditavam que a alma era boa, mas tinha-se portado mal lá em cima nas estrelas, então os deuses fizeram com que as almas encarnassem para as castigar. Então o corpo era mau. Tínhamos de pôr este corpo para morrer. Sócrates, escreveu Platão, não temos bem a certeza, mas acredita-se muito bem que sim. Sócrates estava feliz quando ia ser envenenado e morto. Estava feliz porque agora ia se livrar deste corpo mau. Então para os gregos e para os romanos era impensável, era inconcebível uma ressurreição. Como é que o cristianismo expandiu no Império Greco-Romano, da forma que se expandiu no Império Romano, mas com a cultura greco-romana, como é que se expandiu assim, se não fosse a verdade? E para os judeus também era inconcebível a ressurreição de um homem. Os judeus acreditavam na ressurreição, mas acreditavam no grande final, que a Bíblia fala desse grande final, o Antigo e o Novo Testamento, o grande final em que Deus vai ressuscitar toda a gente e vai renovar a terra. A ressurreição de um homem era algo inconcebível. Se os discípulos de Jesus quisessem inventar algo, uma boa história, para fazerem uma religião mundial, de certeza que não iam ter inventado que Jesus ressuscitou. De certeza. Esta é a verdade. Jesus venceu a morte. E no seu ministério terrestre, Jesus demonstrou várias vezes que é poderoso para vencer a morte. Jesus ressuscitou várias pessoas. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. É muito interessante, há pessoas que leem a parábola de Lázaro no Evangelho de Lucas e fazem uma confusão. Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro, sim, mas contou uma história, uma parábola no Evangelho de Lucas acerca de um rico, não sabemos o nome, e de Lázaro, que era um pobre e que então morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e via o rico cá embaixo nos tormentos. Jesus estava a contar uma história, estava a entrar na mente das pessoas por vias de acesso que eram comuns a muitas das pessoas naquela altura. A Bíblia não esconde que o próprio povo de Deus tinha ideias e concepções erradas. Mas o mais interessante é a conclusão dessa história.
Jesus disse, têm Moisés e os profetas, ou seja, têm a Bíblia que havia na altura, era o Antigo Testamento, têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco ouvirão, ainda que um morto ressuscite. E os israelitas na altura de Jesus, os judeus na altura de Jesus, tiveram a prova máxima da sua messianidade, de que Ele é o Filho de Deus, quando Ele ressuscitou os mortos e quando Ele ressuscitou dos mortos. Mas não quiseram acreditar. A Bíblia conta-nos a história de Lázaro. A Bíblia diz-nos que, e leiam esta história, por favor, em vossas casas, no Evangelho de João, capítulo 11, leiam, porque o Novo Testamento confirma o que eu estou a dizer. Não estou a basear-me apenas no Antigo Testamento. O Novo Testamento confirma o Antigo Testamento, cumpre o Antigo Testamento. Jesus falou uma vez aos discípulos, Jesus sabia que Lázaro estava doente, Marta e Maria tinham avisado Jesus de que Lázaro, seu amigo, estava doente. E então Jesus ficou ainda 2 dias no sítio onde estava e depois disse aos discípulos, assim falou e depois disse-lhes, leio João 11, verso 11, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Mais de 50 vezes, a Bíblia compara a morte a um sono sem sonhos, um sono do qual só existe uma pessoa capaz de nos despertar, e essa pessoa é Jesus Cristo. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. E então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Diz João capítulo 11, verso 14. Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, alegre-me por amor de vós, de que eu não estivesse lá, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. No fundo, Jesus sabia que Lázaro ia morrer. E Jesus, pouco tempo antes da sua crucifixão e ressurreição, queria dar uma evidência forte aos discípulos e aos judeus da sua época de que ele era o Messias. Jesus queria dar àqueles que acreditavam nele a certeza de que ele era o Filho de Deus e que não tinham posto a sua fé em vão nele. Todos esperavam que ele se tornasse o rei em Israel, que ele ajudasse os judeus a expulsarem os romanos finalmente do seu país. Mas Jesus frustrou todas essas expectativas. Jesus era um rei espiritual e veio para morrer por nós. É também um rei físico, um rei de glória, mas ele disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. A Jesus não interessava o trono em Israel físico, literal. A Jesus interessava o trono do universo porque ele é o Filho de Deus que sempre esteve com o Pai e que encarnou por ti e por mim. E por isso, Jesus não aceitou o trono de Israel, mas quis dar aos seus seguidores uma evidência forte para que quando eles o vissem pendurado naquela cruz, pudessem acreditar. Então a história continua e diz-nos que quando Jesus chegou à aldeia de Betânia, Marta veio ter com ele em primeiro lugar, a chorar e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E reparem nas palavras de Jesus. João 11, verso 23 diz, disse-lhe Jesus, o teu irmão há de ressuscitar. Jesus não disse, olha, não te preocupes, o teu irmão está no céu. Não foi isso que Jesus disse. A esperança cristã é mais forte do que isso. O teu irmão há de ressuscitar. E agora reparem na resposta de Marta. Jesus tinha ensinado tão bem os seus seguidores, que eles sabiam o que é que ia acontecer. E Marta disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus tinha dito, esta é a vontade do Pai que me enviou. Leiam João capítulo 6, o Evangelho de João capítulo 6 é tão precioso, tão maravilhoso. Jesus diz, todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum eu perca daqueles que Ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus repete e repete e repete, para que não haja dúvidas na nossa mente. A nível de ensino doutrinal, a Bíblia não se contradiz.
E Jesus ensina quando é que os mortos vão ressuscitar, na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? A palavra nunca morrerá, na versão revista e atualizada, é não morrerá eternamente. Aquele que acredita em mim não vai morrer para sempre. Pode morrer esta morte, pode morrer nesta vida, mas eu vou ressuscitá-lo. Acreditas tu nisto? Marta, acreditas tu nisto? João, acreditas tu nisto? Filomena, acreditas tu nisto? Manuel, acreditas tu nisto? Homem, mulher, filho de Deus, filha de Deus, que estás a ouvir estas palavras porque Deus hoje quis que tu as ouvisses. Acreditas tu que Jesus morreu por ti, que Jesus é a ressurreição e a vida? Acreditas tu porque o justo viverá pela fé e viverá eternamente? Amém? A Bíblia continua e diz, disse-lhe ela, sim Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. A Bíblia conta-nos que Jesus ressuscitou Lázaro naquele dia, mas antes de o ressuscitar, Jesus chorou. O verso mais pequeno da Bíblia, de acordo com alguns, é João 11, verso 35, que diz, Jesus chorou. Mas Jesus estava a ponto de ressuscitar o seu amigo. Porquê é que Jesus chorou? Jesus sabia que naquela multidão, das pessoas que vieram chorar Lázaro, havia pessoas que uma semana depois, ou poucas semanas depois, iam estar a dizer crucifica-o, crucifica-o. Jesus sabia que há pessoas que vêm à igreja, há pessoas que parecem muito bonitas por fora, mas que por dentro não têm fé nenhuma. E a Bíblia, a nossa concepção é esta, eu tenho de ver para crer, mas a concepção da Bíblia não é assim. Porque se Deus aparecesse diante de ti com uma luz brilhante e disse, eu sou Deus, adora-me, tu não ias amar a Deus, tu ias ter medo de Deus. Deus sabe a condição em que tu e eu, seres humanos, estamos. Por isso Deus revela-se através de evidências que apelam à nossa razão, às nossas emoções, ao nosso coração. Mas Deus nunca te vai obrigar a acreditar. A nossa concepção é ver para crer, mas a concepção da Bíblia é diferente, é o contrário. Tens de crer para ver. A Bíblia diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de confiar. Há razões suficientes, válidas, temos visto isso desde a primeira conferência até agora, há razões válidas, mas precisas de experimentar por ti mesmo. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta, coloca a tua fé em Jesus e vê se Ele é verdadeiro ou não. No último momento da sua morte, um homem colocou a sua fé em Jesus, mesmo ao vê-lo crucificado. E muitas pessoas leem a história do ladrão da cruz e dizem, aqui está, o ladrão foi para o céu naquele dia. Será que foi? Lê comigo, por favor, em Lucas, no capítulo 23, esta história. A Bíblia diz-nos que este ladrão disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A palavra entrares podia ser melhor traduzida por quando vieres no teu reino, mas vamos ficar por aqui. Quando entrares no teu reino. Agora reparem na resposta de Jesus, Lucas 23, verso 43, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É isto que vocês leem na maior parte das Bíblias que nós lemos em português. São estas as palavras que lá estão. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu, apesar de não ser um especialista, garanto que não, mas tenho muitos dicionários bíblicos e a Bíblia em grego em minha casa. E fui ler aquilo que está lá no grego. E posso-te garantir que a palavra que não está no grego. As palavras que estão neste verso dizem assim, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Podes dar duas ênfases a este verso. Podes dizer, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não te preocupes, estás aqui a morrer comigo, mas hoje vais estar comigo no paraíso. Mas também posso dar outra ênfase a este verso. Este homem, ao contrário dos próprios discípulos que se afastaram quando Jesus morreu, este homem que estava a ser crucificado, que era um ladrão, sabia que merecia morrer. Ao contrário do outro homem que insultou a Jesus,
Este homem, a ver um homem espancado, cheio de cuspe seco por cima do seu sangue, a ver um homem com uma coroa de espinhos na cabeça, a ver um homem com as costas dilaceradas até que os ossos ficaram à mostra. Mesmo assim chamou-lhe: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E eu posso, e tenho toda a autoridade bíblica para fazer isso, posso ler este texto assim: na verdade te digo hoje que tu estás aqui a sofrer comigo, hoje que aceitaste a cruz, hoje que aceitaste isto como uma punição justa para ti e reconheces que eu estou a sofrer, mas sou inocente, estou a sofrer por outros. Hoje que me viste a perdoar aos meus inimigos, hoje que colocaste a tua fé em mim, na verdade te digo hoje, podes ter a certeza, estarás comigo no paraíso. Na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E se alguém está a ouvir as minhas palavras e está a sofrer, se alguém foi traído pela vida, se alguém foi traído por alguém que amava, se alguém perdeu alguém que amava, se alguém está a sofrer porque sabe que nunca mais vai ver aquela pessoa a quem amava, não tem a certeza se existe realmente um céu, meu querido amigo, hoje podes pôr a tua fé em Jesus. Hoje podes experimentar e Jesus vai mostrar-te o quanto Ele é real. Se mostrou a mim, se mostrou a tantas pessoas, vai mostrar-te a ti. Na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Porquê é que eu tenho tanta certeza que foi isso que Jesus disse ao ladrão? Porque Jesus não foi naquele dia para o paraíso. Jesus morreu naquela sexta-feira, o ladrão morreu naquela sexta-feira. Quando, no domingo de manhã, a Bíblia diz o primeiro dia da semana de manhã, quando Jesus ressuscitou, apareceu primeiro a Maria Madalena. Certamente que se os discípulos de Jesus, os evangelistas, que escreveram a Bíblia, que escreveram os Evangelhos, quisessem inventar uma história, eles nunca iam dizer que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena e às outras mulheres, ainda antes dos discípulos. Eles iriam dizer: olha, ele apareceu-nos a nós somos aqueles que estivemos com ele sempre. Eles disseram a verdade. As mulheres eram seres que na altura, Jesus deu-lhes um status diferente na sua concepção e nas suas palavras, que os discípulos e os homens de Israel davam. Porque o testemunho das mulheres não era aceito num tribunal judaico. Era conversa de mulheres. Os discípulos, se tivessem inventado esta história, nunca tinham dito isso. E nunca iriam dizer que Jesus apareceu primeiro a uma mulher de quem ele expulsou 7 demónios. Uma mulher que tinha sido louca. Uma mulher que era uma mulher de má vida, de acordo com Lucas 7. Simão chamou-lhe pecadora. Mas Jesus apareceu-lhe primeiro a ela. Ela estava a chorar. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre, diz João 20, verso 16. E o verso 17 diz: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Jesus morreu na sexta-feira. No domingo de manhã, ainda não tinha subido para o seu Pai. Se Jesus tivesse morrido e se a sua alma tivesse ido para o céu, então, meu querido amigo, Jesus não teria dito isto a Maria Madalena. E agora reparem no que Jesus diz a seguir, e eu já li estas palavras tantas vezes, mas recentemente elas tomaram um significado profundo para mim. Diz-nos ainda: mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O Filho eterno de Deus, a palavra encarnada, tornou-se homem, morreu por ti e por mim naquela cruz, venceu a morte por ti e por mim. Nós, pecadores que não merecíamos nada, Deus agora diz-nos que somos seus filhos através de Jesus. Jesus deu-nos a certeza: aquele Pai que me ressuscitou é o mesmo Deus que te vai ressuscitar a ti, se tu colocares a tua fé em mim. E esta era a esperança do apóstolo Paulo, a grande esperança acerca da qual vamos falar amanhã. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, a Bíblia diz, este é o último texto da Bíblia, o último texto da Bíblia que eu vou ler hoje, mas eu espero que não seja o último texto da Bíblia que tu vais ler, meu querido amigo. Eu espero que ganhes curiosidade, que leias a Bíblia por ti próprio, leias com oração e peças a Deus que fale ao teu coração. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
Porque se cremos, se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E continua, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos. O apóstolo Paulo acreditava que ia estar vivo ainda no dia da vinda de Jesus. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta é a melhor esperança que eu te posso dar, a esperança da Bíblia. Esta é a única esperança que eu tenho para te dar diante da morte, a esperança cristã perante a morte, a esperança de que alguém venceu a morte por ti e por mim. Alguém venceu aquele que tinha o poder e o império da morte, como diz o livro de Hebreus. Alguém amarrou aquele que tinha o império da morte. Venceu a morte porque não merecia morrer, o único ser humano que não merecia a morte. Morreu por ti e por mim. E oferece-nos agora o direito da vida eterna. E na sua segunda vinda, tu que estás a ouvir estas palavras, e eu, se a nossa fé estiver em Jesus, poderemos encontrar aqueles de quem a morte nos separou. Wendell Matos, um jovem compositor cristão brasileiro. Ele compôs músicas lindíssimas, vocês vão ouvir uma delas esta noite. Foi-lhe diagnosticado um tumor no cérebro, um tumor com 8 centímetros. Durante algum tempo ele lutou contra este tumor, mas não deixou de compor. Durante esse tempo que ele teve o tumor, ele compôs das mais belas músicas da sua vida e compôs a música Sublime Esperança que vocês vão ouvir hoje. Eu vi um vídeo dele com a sua experiência, com o seu testemunho no YouTube, e ele dizia: a música me leva para lugares onde eu posso estar mais perto de Deus. Ao ouvires esta música hoje, eu vou orar para que estejas mais perto de Deus. Ao ouvires acerca desta sublime esperança, ao ouvires acerca desta realidade, da vitória de Jesus sobre a morte e da segunda vinda de Jesus para te buscar a ti e a mim, eu oro e eu peço a Deus, incessantemente, que te dê fé, que coloques a tua fé em Jesus, para que um dia, todos juntos, possamos encontrar-nos num lugar muito melhor. De esperança, eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e lutas. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio
mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza no amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e eu creio em Deus, meu Senhor e vou encontrar o meu Senhor e O mundo é muito pequeno. A Adriana estudou na escola em que o Wendell estudou e agora cantou a música que o Wendell compôs. E um dia, porque os dois têm fé em Jesus, vão poder encontrar-se nas nuvens do céu. Perdeste alguém através da morte? Gostarias de ver essa pessoa novamente? Deixa-me dizer-te que há alguém que te ama, que morreu por ti, não só para que tu encontres as pessoas de quem a morte te separou ou um dia te separará, mas há alguém que te ama tanto, que morreu por ti para que um dia tu o possas ver face a face. Jesus disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amanhã continuaremos a estudar o que a Bíblia ensina sobre os últimos dias, a vinda de Jesus e a nova terra, depois, no sábado à noite. Mas hoje, caso seja a última vez que me estás a ouvir e a ver, caso seja a última vez que nos encontremos, hoje eu gostaria que tu saísses daqui, ou que tu terminasses de ouvir estas palavras,
com a certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Um dia, um pai, com dificuldade de acreditar em Jesus, disse: Senhor, eu creio, ajuda a minha falta de fé. Se sentes que a tua fé é pequenina, gostavas de acreditar, mas não consegues, ser sincero com Deus. Deus aceita a tua fé pequenina por causa da grande e perfeita fé de Jesus. Hoje vou ajoelhar-me aqui. Vou orar por todos aqueles que quiserem colocar a sua fé em Jesus. Convido-vos de uma forma simples, tranquila, no lugar onde estão, a fecharem os vossos olhos. Se algum ouvinte da RCS está a conduzir, não feche os olhos, mas no seu coração acompanhe as minhas palavras. Todos os que desejarem, orem comigo. Digam amém no final, como prova de fé e de concordância com as palavras que eu vou proferir. Querido Jesus, não há palavras humanas adequadas para te adorar e para te agradecer pelo sacrifício que fizeste pela humanidade, pelo sacrifício que fizeste por mim e por cada alma que está a ouvir neste momento estas palavras que vêm de ti. Mas hoje eu quero dizer-te que te abraço de todo o meu coração com a minha fé imperfeita e suplico-te que cada alma que está a ouvir possa fazer o mesmo e com a sua fé abraçar-te. A Bíblia diz que cada um de nós tem uma certa medida de fé. Ó Pai, rogo pelo nome de Jesus que despertes essa fé neste momento, que todos os que estão a ouvir possam colocar a sua confiança no grande amor de Jesus, na fé perfeita de Jesus, que foi aceito por ti, ó Pai, em nosso lugar. Querido Pai que estás no céu, querido Jesus, Filho de Deus, eu rogo que pela vossa infinita misericórdia o Espírito Santo desça sobre cada ouvinte e que a todos faça aproximar de Jesus e que a todos dê uma paixão e um amor por Jesus que esteja acima de todas as coisas, para além da imaginação. Isto peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos amigos e amigas, eu estou radiante por poder falar acerca de Jesus, a quem a minha alma ama. E amanhã, à mesma hora, aqui estarei para falar, e eu peço que orem por mim, e eu peço que não faltem, porque vamos falar acerca da maior esperança de cada cristão, de cada cristã, a maior esperança deste mundo. Até amanhã, se Deus quiser.